Hoje vamos aprender, de forma prática, 5 atalhos que podem auxiliar a economizar tempo e ganhar produtividade ao trabalhar com planilhas no Planilhas Google. E para isso temos alguns exemplos e dados fictícios e didáticos para estudo que vão auxiliar na compreensão da utilização desses atalhos. O primeiro atalho é o Ctrl A, que vai selecionar tudo. Então, por exemplo, tendo uma célula dessa tabela, que possui os números e uma soma, tendo uma célula selecionada, se eu apertar a tecla Ctrl do teclado, manter ela pressionada e apertar a tecla A, vai ser feita uma seleção de toda essa tabela. Então, selecionou tudo no contexto desta tabela. Se eu selecionar uma célula dessa outra tabela que possui nomes e idades e apertar Ctrl A no teclado, também foi selecionada toda a tabela. Já selecionando uma célula fora do intervalo, da área dessas tabelas, selecionando aqui, por exemplo, e apertar no teclado a tecla Ctrl, manter ela pressionada e apertar a tecla A, vai ser selecionada toda a tabela. Se eu selecionar uma célula entre essas duas tabelas e apertar Ctrl A, a seleção vai ser desta área, deste intervalo de dados, e assim por diante. Isto pode ser útil quando queremos fazer algum ajuste, alguma estilização, alguma formatação um pouco mais geral. Então, por exemplo, selecionei aqui esse espaço fora da área das tabelas, vou apertar Ctrl A para selecionar toda a planilha, toda a tabela dessa página de atalhos, e poderia aqui, por exemplo, alinhar na horizontal o texto ao centro, poderia também, por exemplo, aumentar a fonte. Dessa forma, tudo está selecionado de forma mais prática. Aqui um exemplo com menos informações, mas em outros contextos, talvez com muitas tabelas, muitas informações, né? Pode ser bastante útil esse atalho do Ctrl A para selecionar tudo. O segundo atalho é para rapidamente navegar dentro da planilha, dentro de uma página, que é segurar, pressionar a tecla Ctrl e utilizar as setas do teclado para navegar. Então, por exemplo, selecionei aqui uma célula dentro dessa tabela, vou pressionar a tecla Ctrl e a tecla, por exemplo, para baixo, para o lado, para cima, para o outro lado. E dessa forma, vai navegando de forma mais rápida e eficiente dentro de uma tabela. Então, por exemplo, segurando Ctrl para baixo, para o lado, para cima, para o outro lado. Isso dentro do contexto de uma tabela. Porém, é possível também fazer isso dentro do contexto de toda a planilha. Então, por exemplo, selecionei aqui uma célula fora dessas tabelas. Se eu pressionar a tecla Ctrl e apertar para baixo, foi lá para a linha 1000, para o final de toda essa planilha. Ctrl para o lado, para cima e assim por diante. Então, dessa forma, é possível navegar com mais agilidade dentro de tabelas ou de toda a planilha. O terceiro atalho é para alternar entre páginas da planilha. Então, aqui, por exemplo, temos essa página de atalhos, temos essa página 2, a página 3, porém, em um contexto onde há muitas páginas ou muitas abas, talvez seja trabalhoso ir procurando e selecionando com o botão do mouse. Ainda mais se precisar trocar muitas vezes entre uma página e outra para trabalhar com dados e informações, e para isso temos um atalho que é segurar e pressionar a tecla Alt do teclado e as setas para cima ou para baixo. Então, por exemplo, pressionando Alt e apertando a seta para cima, vamos navegando entre as páginas, ou Alt e a seta para baixo. Desta forma é possível navegar entre as páginas de forma mais rápida e eficiente, com o atalho Alt mais seta para cima ou seta para baixo. O quarto atalho também é muito interessante. Por exemplo, às vezes queremos selecionar algumas células em específico, mais do que uma célula simultaneamente, porém, não conseguimos fazer isso apenas clicando. E às vezes, por exemplo, se eu quisesse selecionar as pessoas com um número ímpar, não poderia selecionar tudo, pois selecionaria também as pessoas com um número par. Então, poderia fazer o seguinte, segurar Ctrl mais o clique do mouse. Então, segurando pressionada a tecla Ctrl do teclado, e, por exemplo, agora com o botão do mouse, se eu clicar aqui, pessoa 3, pessoa 5,
pessoa 7 e pessoa 9, simultaneamente selecionaria estas células. E aí poderia mudar a estilização, por exemplo. Poderia também ter feito isso segurando a tecla Ctrl e arrastando para clicando com o botão do mouse e arrastando para selecionar mais células. Dessa forma, também estariam todas simultaneamente selecionadas e poderíamos alterar a estilização. Este é mais um exemplo. Este atalho de Ctrl mais clique para selecionar simultaneamente mais do que uma célula ou intervalo que vamos clicando para selecionar com o botão do mouse. Muito bem. E o quinto e último atalho vamos utilizar nesse contexto. Por exemplo, aqui temos os números 8, 18, 28, 38 e assim por diante. Se eu quisesse sempre nessa coluna da soma, somar o intervalo mais 2, por exemplo, então igual a soma, selecionar um número mais 2, por exemplo, aqui resultou em 10. Para replicar isso para as demais células, há algumas formas de fazer isso com o mouse, por exemplo. Tem essa bolinha azul aqui no canto, se der um duplo clique sobre ela, seria replicado, ou, novamente nessa bolinha azul aqui no canto, mantendo o botão do mouse pressionado e arrastando para as demais células do intervalo, também seria replicada a soma, porém, podemos fazer isso com o teclado. Então, tendo aqui uma fórmula com uma referência relativa, que vai mudando a cada linha, a referência, poderíamos selecionar todo o intervalo e utilizar o atalho para preencher o intervalo, que é Ctrl mais Enter. Então, mantendo a tecla Ctrl do teclado pressionada e apertando a tecla Enter, seria preenchido e replicado para as demais células. Então, por exemplo, aqui a soma da célula A2 mais 2. Já aqui vai ser a soma da célula A3 mais 2, e assim por diante. Foi replicado para cada linha, foi preenchido o intervalo de forma dinâmica. E por hoje é isso. Esses foram os 5 atalhos que podem auxiliar a economizar tempo e ganhar produtividade no Planilhas Google. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl mais as setas para navegar de forma mais rápida na planilha ou nas tabelas, tecla Alt mais a seta para cima ou para baixo para trocar entre as páginas da planilha, Ctrl mais o clique do mouse para selecionar simultaneamente mais do que uma célula ou intervalo de dados, conforme for clicando com o mouse e selecionando, e o atalho Ctrl Enter para preencher um intervalo. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.